Fala pessoal, e aí, beleza? Hoje a gente tem mais uma live incrível com uma pessoa muito interessante, muito legal, que tem um conteúdo bacana para trazer pra gente, que é o Braulio Zorzella. O Braulio é um médico obstetra há mais de 20 anos, com muita experiência que tem aqui para compartilhar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o impacto do nosso nascimento durante toda a nossa jornada de vida, tá? Além disso, o Braulio está à frente de um projeto muito bacana chamado Conexão Origem e também à frente da Reúna, que é a Rede pela Humanização do Parto. Então, eu vou convidar ele aqui para entrar nessa conversa com a gente e a gente fazer trocar um papo muito interessante. Agora, cadê ele? Adicionar, cadê? Convidar. Aceitar. Vamos ver se ele consegue ver a nossa solicitação. Opa! E aí, E aí, Brau? Adriano, tudo Tudo bom? bem? Bem, você? Tranquilo por aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Bem. Ah, legal, bacana. E aí, como tem sido a semana por aí? Tô numa semana de mudanças. É? Mudando. Esse mês eu mudei de consultório, agora eu tô me mudando de casa. Tá uma bagunça aqui. Eu nem pus o cenário aqui, porque tá uma bagunça de caixas aqui. Tô deixando só meus penduricários dos eventos que eu participo aqui atrás e só sem outro cenário aqui, que minha casa tá montada de caixas. Ah, não, mudança é uma loucura, cara. Eu sei como é que é. É, tem que fazer muita organização, muita coisa, muito tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Então, mas é isso aí, deu para fazer um cenário legal aí, nem se preocupa com isso aí. O importante aqui Não é o ligo pro conteúdo cenário, não. da Eu ligo galera. para o que tá aqui dentro. Então, esse é o principal, né? E Braulio, cara, eu já queria agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, né? De estar aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada lá pro Cosmicamente, né? Eu sou muito grato por você ter aceito isso e também, assim, por você querer compartilhar o seu conhecimento, experiência com a galera que vai ver essa live agora e também depois quando a gente deixar gravado aqui no YouTube, né? Beleza, eu que te agradeço pelo convite. Nada, que isso. E, cara, compartilha um pouco com a gente sobre a sua experiência, né? E sobre a experiência, assim, mais voltada para o lado do autoconhecimento, né? Porque, assim, pelo que eu entendi da sua trajetória, você também chegou a fazer uma terapia de renascimento, né? Para entender mais um pouco sobre sua missão e propósito. Porque, assim, essa é uma terapia que eu não conhecia, até você me falar. Uhum. Entendi, legal. Bom, quando você me chamou para falar sobre o nascimento, né, e o impacto que o nascimento traz nas nossas vidas, eu fiquei pensando, né, sobre isso, inclusive, porque é algo que permeia o meu pensamento há décadas já, né? Até Aham. porque eu, como médico obstetra, estando ali vendo tantos bebês nascendo, eu sempre penso o que aquilo pode impactar naquele serzinho ali, né? Eu já acompanhei por volta de 3.000 partos até hoje, né, nas contas que eu tenho. Mas o que eu posso dizer é que talvez eu entenda muito pouco sobre o impacto do nascimento, a não ser na minha própria vida, né? Aham, Até sim. porque o que eu imagino é que quando a gente recebe um bebê de uma forma mais carinhosa, este ser vai ter alguns reflexos ali de sensação de acolhimento, de carinho, que isso vão refletir para o resto da sua vida, né? E o bebezinho é uma bolinha de neve que vai virar uma bolona de neve que somos nós, adultos, né? Então, eu, como médico obstetra, eu sempre tentei o máximo possível que esses bebês fossem recebidos da melhor forma, só que eu participo de um dia da vida só desse ser, né? Que é o primeiro dia de nascimento, né? Já do meu nascimento, eu participo todos os dias, desde o dia que eu nasci, são 48 anos e alguns meses, desde o dia que eu nasci. Então, realmente é algo que eu sempre pensei muito sobre mim, para daí tentar, então, entender o de outras pessoas e refletir para outras pessoas e como que deveria ser a minha atitude quando está nascendo um bebê comigo, né? E Aham. aí, como você comentou, que você já ouviu minha história, né, Adriano, sobre o meu nascimento e tudo mais, eu não sabia nada da história do meu nascimento até poucos anos atrás, quando eu já era médico obstetra. Eu me lembro que foi em 2014, então faz 11 anos, né? Então, eu me formei em 2002, então já há 12 anos que eu era médico, que eu trabalhava, atendia e tal.
E uma mulher, especificamente, num evento, num desses que está pendurado aqui atrás, chegou Legal. para mim numa palestra e falou assim, tinha acabado a palestra. Por que que você, sendo homem, você fica defendendo tanto um bom parto para as mulheres? Da onde vem isso em você? E aí eu mesmo não soube responder na hora. Falei, por que que eu fico defendendo um bom parto para as mulheres? Não sei, porque para mim é óbvio que eu defenda isso. Ah, mas legal, né? Mas eu não sabia, não conseguia entender. Realmente, falei, realmente, de onde vem isso em mim? Por que que eu fico tentando melhorar os partos, né? E Sim. aí, nessa ocasião, eu dei uma recuada, inclusive, no quanto eu me colocava no cenário de defesa de humanização do parto, porque Aham. eu comecei a falar, nossa, gente, será que tem mais pessoas que estão olhando para mim e achando que eu estou no lugar errado? E Aham. falando, putz, será que ele está defendendo isso aí porque é um nicho de mercado, né? E aí, portanto, ele achou um caminho aí para ter um bom trabalho, ganhar dinheiro e coisa do tipo, né? Eu comecei a pensar, será que pessoas pensaram isso de mim? Com certeza pensaram, né? Mas eu também falei, e aí, mas será que eu escolhi o lugar errado para trabalhar? Será que eu escolhi a militância errada, né? Aham. Defender os melhores partos para as mulheres, né? E fiquei com isso, né? E foram meses e meses e meses de eu conversar com pessoas, tanto pessoas amigas, família, tal, quanto profissionais mesmo, de fato, né? Seja minha psicóloga que eu faço terapia, ou Aham. mesmo esse caminho que eu te contei do renascimento, que eu já vou chegar lá. E aí eu fui tentando entender, falar, putz, será que tem alguma coisa que não tem a ver com o parto, mas tem a ver com o nascimento? Né? Você Uhum. citou agora um pouco a Reúna, que é a rede pela humanização do parto e do nascimento. O Ah, parto porque é da mulher, o nascimento é do bebê. Né? Então não existe assim o parto do Adriano. Adriano nunca terá um parto. O Adriano aham. teve um nascimento, né? Sim, sim, Quem claro. teve um parto foi a mãe do Adriano, né? Aham. E assim por diante. Então, comecei a tentar separar em duas caixinhas, né? O parto de um lado, o nascimento do outro, para eu tentar entender um pouco melhor o meu nascimento e tentar achar alguma coisa ali que pudesse ter levado algum reflexo para minha vida. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei para o meu pai e perguntei para ele, pai, como é que foi o dia do meu nascimento, né? E eu não perguntei para minha mãe biológica porque ela morreu, eu tinha 5 anos, então não tinha como perguntar para ela. Aham. Então meu pai falou, tava lá no hospital, chamamos umas pessoas da família lá. Aí você nasceu, tiramos umas fotos. Eu falei, tá, mas me fala mais, eu queria saber coisas mais profundas, né? Não só essa parte, assim, de como foi o dia ali, né? E ele não sabia falar muito. Aí eu pergunto para ele, como é que foi o pré-natal? Ele, pré-natal, sei lá, eu não ia no pré-natal, porque naquela época, 1976, né? Quantos maridos será que acompanhavam as mulheres no pré-natal? Hoje em dia muitos acompanham, né? Naquela Sim. época não acompanhava. Então meu pai não soube como foi o pré-natal. Eu falei, no nascimento, você participou? Você estava ali? Não, eu estava do lado de fora, num vidro, assistindo lá fora, né? Meu pai falou, então tá. Então meu pai não vai ter muitos elementos para me contar. E minha mãe biológica tinha morrido, eu falei, para quem que eu vou perguntar, né? Não tem para quem perguntar. Aí Isso. eu fui atrás eu ouvi falar que existia essa terapia de renascimento, que a turma aqui no Brasil gosta de pôr os nomes em inglês, né? Então chamam de rebirthing, Aham. mas eu gosto muito de privilegiar o português, então terapia de renascimento. E aí encontrei pessoas que lidavam com esse tema, com esse assunto, e aí eu achei, foi muito interessante para mim, porque primeiro que você já começa a se conectar, só de você falar do assunto, né? Só de eu estar falando agora e você estar ouvindo, né? A gente já vai pensando nisso, né? Todo mundo que está ouvindo a gente agora já deve estar pensando, nossa, é mesmo, né? Como é que foi meu nascimento? Será que eu nasci de parto normal ou de cesárea? Será que eu mamei no peito ou não mamei? Foi já no início? Não foi? Como é que eu fui recebido? Como que estava a relação do casal ali, pai e mãe naquele momento, se é que existia um casal ou não, era uma gestação independente, solo, não tinha o outro, como é que era, né, esse cenário? A gente muitas vezes não para pensar. Então, é um convite para que as pessoas pensem de fato nisso. E aí, então, eu fui lá tentando entender esse meu nascimento, até o momento que você chega na parte dessa terapia, que você vai para uma hipnose, que é uma respiração, para quem está ouvindo a gente, para entender mais ou menos do que se trata, é uma respiração holotrópica, que se chama, né? Aham. E na medicina a gente sabe que se a gente respirar
padrão, né? Sem pensar, a gente está dando um X lá de oxigênio, um Y de gás carbônico para fora do organismo. Quando a gente faz essa respiração holotrópica, que ela é forçada, rápida e forçada, a gente vai Uhum. acumulando CO2, né? E o CO2 em excesso no cérebro ajuda a acessar algumas partes do cérebro, você fica até meio zonzo ali, Aham. começa a acessar algumas partes do cérebro, que essa terapia tem a intenção de fazer com que você lembre das sensações que você teve no seu nascimento. Né? Então, Aham. você vai sendo guiado por uma pessoa que vai falando sobre aquilo, para você lembrar. E aí, eu me lembro de ter tido 5 sensações muito fortes no meu nascimento. 2 que eu acho que são intrínsecas de todo ser humano, né? Que uma delas é você sair de um lugar escuro, vai para um lugar claro, né? A outra é num lugar silencioso para um lugar barulhento. Isso, para qualquer bebê, o nascimento ele é drástico, né? Você tá num lugarzinho ali naquele universo que é o útero materno e de repente você tá aqui fora, né? É um, é um, é há um rito de passagem ali traumático, né? E esse rito ele pode ser mais ou menos traumático para cada ser, né? Só que as outras 3 coisas que eu me lembro que eu senti que foram muito marcantes para mim, que aí vai depender de cada ser humano, que foram eu queria voltar para aquele lugar. E eu estava sendo levado longe. Sabe aquele sonho que você tá, parece que você quer voltar, você fica com as suas mãos, assim, você quer chegar, ai, você está sendo levado lá para longe. Aham. Essa era uma sensação muito forte que eu tinha ali, porque eu fui separado, né, da mãe. Hoje, nos nascimentos que a gente acompanha, a gente coloca o bebê no colo da mãe, ele fica no colo da mãe, né? Mas na época que eu nasci, você pega lá o cordão umbilical, corta e leva o bebê embora, né, para outro lado, né? A outra sensação foi de pessoa me pegando, né? Assim, o médico, acho, pegando, sei lá, e me manipulando de uma forma que não era uma. Né, o bebê, ele tá acostumado lá quietinho e alguém vai pegando, abrindo os braços, as pernas, limpando, sei lá o quê, né? E a outra que eu tive fortíssima, que eu acho que foi a mais de todas, foi ter sido colocado dentro de uma caixa plástica, que era uma incubadora na ocasião. Aham. E eu chorando lá dentro, eu assustava com o meu próprio choro. Eu Ah, escutando eu chorando, começava a assustar, e aquilo virava um looping, porque daí eu chorava mais ainda de medo do meu próprio choro, né? E vai ah, virando um looping de medo, assim, de pânico. Então, a sensação muito forte que eu tive foi de pânico no nascimento, de aham. estar separado daquele lugar legal, que é o útero materno, que o bebê não sabe que aquilo é mãe, né? Só sabe que aquele lugar é legal. Aham. E Sim. essa sensação de choro, de estar solto, livre ali, e gritando e berrando, e as pessoas dando risada, tirando foto, né? E não acolhendo, né? Todo bebê que chora quando nasce, ele tá chorando porque tá sentindo alguma coisa errada. Ah, sério? Ou ele tá com frio, ou tá com calor, ou tá com medo, ou tá com pavor, ou tá querendo voltar pra mãe, né? Nenhum choro é o choro, obviamente, ele é fisiológico. Não estou dizendo que as coisas erradas não são fisiológicas, né? Mas o choro é algo fisiológico que mostra que tem uma coisa errada acontecendo. Algum desequilíbrio acontecendo ali para o bebê, né? Então, eu me lembro muito disso. E quando eu saí dessa hipnose que eu fiz e voltei, né? E falei, caramba, meu, eu era o bebê daquele parto. Por isso, então, que eu defendo tanto o parto, porque na verdade eu estou defendendo o nascimento pelos Sim. bebês, né? E aí que eu entendi então qual que era a minha defesa de fato ali pelos bebês que estão nascendo. Aí eu entendi qual que era a minha bandeira no nascimento mesmo, para que seja um nascimento o mais equilibrado, harmonioso, seguro possível para o bebê e, consequentemente, para quem está parindo, que é a mulher, né? Então, as duas coisas estão totalmente ligadas, né? Então, por isso que eu faço parte da rede de humanização pelo parto, rede pela humanização do parto e nascimento, são as duas coisas que andam juntas. Então, eu acho que isso impactou muito minha vida, fez ser quem eu sou e eu imagino que todas as pessoas que têm alguma coisa no seu nascimento, sejam positivas ou negativas, isso ajuda a formar uma parte da personalidade dessas pessoas. Eu acredito muito fortemente nisso, Adriano. Aham. Nossa, bacana. Foi uma experiência intensa, hein? Foi Muito. praticamente, pelo que eu entendi, é um pouco parecido com o breathwork. Eu não sei se você já conheceu essa técnica, mas ela é uma técnica de respiração intensa também que leva você para esse tipo de conexão, né? Só que aí, no caso, você foi guiado para um objetivo que seria
o seu nascimento ali para você entender aquele momento, né? E assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu estava ligando, eu sou muito ligado ao assunto de constelação familiar e tudo mais, eu até tenho uma formação nesse sentido, e essa parte do nascimento também faz muito sentido para as constelações familiares no impacto da vida da pessoa, sabe? Tipo, quando ela se torna adulta ou alguma coisa assim. Por exemplo, o fato da pessoa nascer e não ir para o colo da mãe já causa uma questão ali, sabe? Que pode reverberar na vida adulta dessa pessoa. Coisas nesse sentido. Que faz que quando você cresce e vive a sua vida e depois você vai buscar por uma resposta como a sua, né, que você buscou, faz todo sentido quando você liga os pontos com as coisas que acontecem na sua vida, né? Basicamente isso. Cara, eu achei bem interessante, assim, essa experiência. E uma... E pelo que eu entendi, essa foi uma forte reconexão com o seu propósito, né? Depois disso, você se sentiu mais leve para poder seguir em frente, assim, com o seu trabalho? Com certeza. Depois disso, eu falei, bom, então eu estava defendendo uma causa certa, assim, eu só não sabia por quê, eu só sabia que eu estava defendendo com unhas e dentes e sendo bastante ativista dessa causa, né? Não só um profissional que atende ali as pessoas e tenta dar o melhor para aquelas pessoas, mas tentando ajudar a mudar o cenário de outros atendimentos, tanto ao meu redor, de lugares que eu trabalhava próximos, assim, quanto tentando fazer um ativismo nacional mesmo pela Reúna, para mudar regras, mudar leis, mudar determinações que vêm lá de cima, de Ministério da Saúde, que vem da Agência Nacional da Saúde, e por aí vai. Então, eu senti que eu me fortaleci muito mais, porque eu achei, apesar de não precisar, mas eu achei um lugar de fala nessa hora. Falei, bom, então eu tô sabendo do que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso, né? Porque eu tô defendendo esses bebês que nascem e que acabam sendo é, tão violentados muitas vezes pelo sistema como um todo, né? Por que violentados? Porque você pega um bebê que tá lá quietinho, no útero materno, né? Que se fosse passar por um processo fisiológico, ele iria ter algumas horas de sensação de transição ali daquela calmaria para o nascimento, né? Que é um trabalho de parto, passaria pelo canal de parto, depois seria acolhido por sua mãe, quentinho, no colo, tal. Isso é natural, né? Mas, por exemplo, numa cesárea com hora marcada, que o bebê tá quietinho lá, de repente, plá, ele é arrancado em alguns segundos dali de dentro, né? Se a gente pegar aquela cena clássica da cesárea marcada, e principalmente se pegar década de 90, virada dos anos 2000, que o médico pendurava o bebê pelo pé, assim, ficava pendurando de ponta cabeça. Hoje em dia ninguém faz mais isso, nem os que fazem cesárea com hora marcada, mas pegava o bebê, pendurava pelo pé, assim, e dava lá para a enfermeira levava lá embora para dar banho no bebê, para uma hora depois, ou um dia depois conhecer a mãe, né? Então, imagina que impacto que tem de quebra de algo que é natural, instintivo daquele ser, como qualquer outro ser mamífero, né? Mesma coisa que nascer uns cachorrinhos e pegar os cachorrinhos e levar embora da cachorrinha. Cadê? Eles acabaram de nascer aqui de mim, esses filhotinhos querendo aquela mãe de volta, né? Então você imagina, reproduz isso para qualquer outro mamífero, né? Uhum. É algo que é muito impactante. Então, sim, eu achei um caminho muito interessante ali de ver que realmente eu defendia algo e que esse algo estava dentro de mim. E isso depois se desdobrou para fortalecer mais ainda a defesa do que eu faço, que é a defesa dos médicos obstetras que trabalham na linha que eu trabalho, Uhum. e acreditam na mesma coisa que eu acredito, para que essas pessoas também se fortaleçam nas suas missões, para que a gente tenha um grupo de profissionais que trabalham nessa área muito fortalecidos, para estarmos juntos e todos dentro da mesma causa. Falar, mas por que precisa disso, Braulio? Porque não existe homogeneidade dentro da medicina obstétrica. Existem médicos que seguem a medicina baseada em evidências, portanto, vão fazer cesáreas apenas em casos de extrema necessidade, e outros profissionais que fazem cesáreas com hora marcada, desrespeitando completamente as evidências científicas, né? Então, por isso que a gente precisa desse fortalecimento. E dentro dessa dicotomia de formas de nascer, né, olhadas por alguns profissionais e por outros profissionais, a gente vê que quem sofre muitas vezes é o bebê, que não tem culpa de nada disso, e não sabe nada do que está acontecendo ali. Só que muitas vezes também esses profissionais que trabalham na linha que a gente trabalha
acabam sofrendo inúmeras perseguições e dificuldades de trabalhar dentro dos serviços que atuam, porque o outro lado olha e fala assim, não, já pensou se a partir de agora eu tiver que ficar acordando 3 horas da manhã para ir num parto? Não vamos deixar esses caras aparecer muito não, porque para mim tá confortável aqui fazer a cesárea marcada e sem me preocupar se isso é bom ou ruim pro bebê, ou pouco importando, falando que isso que a gente tá falando agora é frescura. Ah, isso é frescura, o bebê não sabe nada, o bebê não imagina nada, não tem sensações nenhuma que vão levar pro resto da vida. Então, sim, sou um ativista pelo melhor nascimento dos bebês, isso me fortaleceu, e pelos médicos obstetras, e aí, consequentemente, todos os outros profissionais que trabalham nessa área, que querem ter a melhor condição de trabalho possível para poder oferecer isso para os bebês e para as mulheres. Aham. Os médicos que não têm uma certa preocupação com isso me parecem pessoas um pouco desconectadas, né, dessa parte mais de cuidado e talvez até espiritual, assim, com a pessoa ali com que eles estão tendo cuidado, né? Eu acho que falta um pouco desse cuidado, né, de se importar também com o que vai reverberar ali naquela criança, naquele bebê, enfim. E, Braulio, qual que é a ligação de tudo isso que você está falando com violência obstétrica? Violência obstétrica é qualquer violência sofrida por uma mulher ou alguma outra pessoa que gesta, tem os homens trans que gestam também, né? Homens trans eram mulheres biológicas que nasceram, né, explicando para as pessoas aqui, eram mulheres biológicas que nasceram como mulheres biológicas, porém são homens trans pela questão que hoje em dia tem até estudos que mostram que isso já começa lá atrás na gestação, inclusive, né? Mas não é a pauta para agora. Mas então são homens trans, ou seja, eles se identificam como homem na sociedade, porém têm útero, essas pessoas engravidam também. Então a violência obstétrica é toda e qualquer violência sofrida em situação obstétrica, que é o quê? Estar estando grávida, né? Esse tema ele é mais ligado a atendimento na área de saúde. Então a gente utiliza muito mais para falar do atendimento do médico obstetra, da enfermeira obstetra, do fisioterapeuta obstétrica, da nutricionista obstétrica, do posto de saúde que tem um pré-natal, do hospital que tem uma maternidade, então do sistema obstétrico sobre uma mulher. Mas há quem defenda também que a violência obstétrica ela é uma violência inerente à mulher estar grávida e não tem a ver só com a área de saúde. Por exemplo, se o marido falar para uma mulher assim, olha, você está muito gorda porque está grávida, né? Isso será configurado também como uma violência obstétrica para algumas pessoas que defendem essa linha, porque ele está usando o fato de ela estar grávida para dizer sobre essa característica, já alguns outros defendem que isso se enquadre já numa categoria de violência doméstica e não de violência obstétrica. Bom, ok, isso aí são só divergências, mas de fato é alguma violência que uma mulher grávida sofre. Já a violência que o bebê sofre, aí o nome já é violência neonatal, que é a Ah, violência sofrida pelo bebê assim que ele nasce, né? E aí é a mesma coisa, é a mesma relação, ou seja, qualquer violência sofrida por um bebê que acabou de nascer e que esse tipo de violência está ligado ao atendimento de saúde, né? Então, algum procedimento desnecessário que não era para ter sido feito, por exemplo, uma cesárea com hora marcada, ela 100% das vezes, a não ser nos casos que ela é muito necessária, que são muitas exceções dentro da medicina, em todos os outros casos, é uma violência neonatal, porque o bebê não estava pronto para nascer e ele foi nascido forçadamente naquele momento, né? Depois, procedimentos aqui fora, por exemplo, aspiração de vias aéreas do bebê desnecessariamente. Imagina enfiar dessa grossura, da grossura aqui do cabo que conecta o meu celular aqui, dentro do nariz do bebê, até lá no final da traqueia, de um lado ou do outro, o quanto que isso dói no bebê, e muitas vezes não precisa ser feito isso, né? Outra coisa, pingar colírio nos olhos do bebê quando o bebê nasce para prevenir de uma bactéria que a imensa maioria das mulheres não tem essa bactéria. Então, não são todos os bebês que precisam. Só que há uma rotina de aplicar em todos os bebês, que é um colírio ardido, que dói os olhos do bebê, que o bebê fica com o olho vermelho, demora 3 dias para conseguir abrir os olhos, né? caramba. Nos nascimentos naturais que a gente atende, os bebês abrem os olhos imediatamente, né? Daí eu vejo muitas vezes as avós falando, nossa, hoje em dia os bebês estão abrindo o olho tão cedo, né? E não é que estão abrindo o olho cedo, é que eles estão abrindo a hora certa, que é a hora que nasce, né? E aí, no método que tem sido feito nos últimos 40 anos, o bebê nasce e pinga um colírio ardido nos olhos dele, não consegue abrir o olho, né? Então isso é uma violência neonatal. Assim como a separação do colo materno e colocar o bebê numa incubadora,
Assim como dar um banho no bebê assim que o bebê nasce. Ele não precisa tomar banho assim que ele nasce. Ele não foi jogar bola, ele Aham, não tá sujo para tomar banho assim que ele nasce, né? Tá suado, nada, tá tudo bem. Pode demorar dias para tomar banho assim que o bebê nasce. Não precisa tomar banho imediatamente, né? Então, tem um monte de situações que são essas violências neonatais que, consequentemente, elas vão impactar. Eu convido as pessoas a pensarem em cachorro, mais fácil, tá? Nasceu um filhotinho, você fica espizinhando esse cachorrinho lá, cutucando, e fazendo o que você não é para fazer, tirando da mãe, separando, vou dar banho, vou pentear, e vou pingar um colinho nos olhos desse cachorro, e vou deixar numa luz gigante com o olho aberto. Esse cachorro vai ficar agressivo, esse cachorro vai sair latindo, ele não vai ser um cachorro que vai ser dócil e amável como um outro que foi cuidadinho pela mãezinha dele ali, que ficou ali e que amamentou no escurinho e tal, e que foi vivendo a vida dele normal, né? Então, o ser humano é a mesma coisa. Só que o que acontece é que muitas vezes no ser humano é normalizada essas atitudes são normalizadas, como se isso fosse o normal, né? O bebê nascer numa luz super clara, num super barulho, no frio, no ar-condicionado, sendo que ele estava quentinho, ser separado da mãe dele, aspirado o nariz, colírio nos olhos, uma injeção num braço, outra injeção no outro, outra injeção na perna, e pesa e mede, e a altura, para você ver a altura do bebê, você tem que esticar a perna do bebê que estava dobradinha lá, 9 meses dobradinha lá dentro, você tem que esticar a uhum. perna do bebê para medir a altura dele, né? Então você vai fazendo uma sequência de coisas que esse bebê vai ficar irritado, não tem como. Sim, É um ser vivo que você irritou, 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 até que ele vai ficar irritado, e vai chorar, vai berrar, e vai demorar dias para se acalmar disso, desse trauma do nascimento, e isso pode refletir depois em comportamentos e personalidade dessa criança lá na frente, né? tipo, ela já chega na Terra traumatizada. Exatamente, exatamente. Semana passada morreu o grande defensor francês Michel Audin, com 94 anos. Ele foi um dos pioneiros assim em defender as mudanças da forma de atender um parto e nascimento, e a frase célebre dele, mais clássica de todas, que era: para mudarmos o mundo, primeiro precisamos mudar a forma de nascer. Se a gente tratar todos com carinho e cuidado, a gente vai ajudar a mudar a forma de nascer, né? Eu tenho uma frase que eu copiei dele, que eu acabo modificando, que é invertendo exatamente essa frase, que para mudarmos a forma de nascer, primeiro precisamos mudar o mundo, né? E é Também. uma coisa anda junto com a outra, né? E é Aham. isso, o que eu consigo tentar ajudar a fazer é ajudar a mudar o mundo, mas eu acredito muito sim que esses reflexos todos ficam pro resto da vida, e se a gente tem pessoas que são recebidas de uma forma mais acolhedora, e daí que vem o nome Conexão Origem do nosso projeto que você citou agora há pouco, tá? Conexão Origem é uma plataforma que pretende unir pessoas que acreditam que o nascimento com qualidade vai gerar uma sociedade melhor. Aham. Ponto. E E ela aí, tem com isso, conexão com essa frase que você falou, né? Mudar total. o mundo para mudar o nascimento, né? Praticamente. Exatamente. E como a gente muda o mundo através de uma plataforma, por exemplo, Conexão Origem, é conectando pessoas que acreditam nisso, que o nascimento humano ele precisa ser melhor visto do que ele já foi algum dia, precisa ser mais carinhoso, mais acolhido, para que a gente tenha seres ali que consigam explorar o seu máximo potencial, para não precisar ficar 40 anos na terapia depois para descobrir por que tem aquele trauma que veio desde o nascimento, e já possa dar um salto na frente e pensar em outras coisas e explorar o potencial que o cérebro humano tem para conseguir fazer o ser humano, e aí é mais ampla a coisa, né? O ser humano entender o planeta Terra como a sua casa, de fato, que ele é integrado na natureza desse planeta, e, consequentemente, quanto melhor a gente cuidar dessa nossa casa, nosso planeta, melhor será e mais sustentável para todos que habitam esse planeta. E todos que habitam não são só os seres humanos, são todos que habitam, todos os animais, todas as árvores, e por aí vai, né? Todos que habitam. Bacana, interessante. Ah, talvez seja uma boa ideia também o Conexão Origem oferecer esse tipo de terapia, sei lá, convidar algum especialista e oferecer a terapia de renascimento ou uma experiência nesse sentido. Pode ser interessante, né? Fazer algum Com tipo de certeza. workshop ou algo nesse sentido. Porque se fez Isso, sentido para você, vai ressoar com outras pessoas que também estão conectadas com esse assunto, sabe? essa é uma ideia complementar de algo que a gente já pensa, assim, isso já está no radar também, mas é exatamente isso, porque tem as pessoas que já despertaram e tem as que precisam despertar. Sim, com certeza. E Com tem aquelas que nunca despertarão, e tá tudo bem. aí não tem que reforçar, né? Vai de É, acordo com a aceitação da pessoa, né? é. E, Braulio, umas perguntas que ficaram aqui na minha cabeça.
Voltando para essa parte de violência obstétrica, neonatal, isso tem conexão com alguma conquista que a Riuna já teve, que você já lutou junto com isso? Isso é considerado um crime já ou não? Tipo, Esse termo violência obstétrica, quem criou, inclusive, foi uma mesa dentro de uma conferência internacional da Reúna, em 2010, que surgiu a expressão violência obstétrica, então ela foi lançada pela Reúna, né? A Reúna que criou a expressão para ajudar a nomear essa violência que não tinha um nome. Né? Todo mundo fala, a gestante é maltratada, a gestante sofre coisas, então um monte de coisa errada acontecendo, mas como chama esse negócio? Né? Então, foi a Reúna que criou esse termo. Ele demorou muitos anos para, de fato, pegar, né? Até que 2, 3 anos atrás acontece um caso de uma influencer que sofre uma violência obstétrica bem relevante, filma aquilo, né? E vai parar no Fantástico, aí um monte de gente começa a falar, agora estamos entendendo que é violência obstétrica, né? Então, demora aí 13, quase 15 anos do surgimento da expressão para que ela comece a cair no dicionário popular mesmo, das pessoas começarem a entender o que é de fato, né? A gente engatinha ainda, né, nessa questão da violência obstétrica, porque não tem lei, que é o que você perguntou, não tem uma lei específica da violência obstétrica, o que tem são leis que, quando acontece uma violência contra essa mulher, essa pessoa pode ser enquadrada nessa violência, por exemplo, violência doméstica, por exemplo, Lei Maria da Penha, por exemplo, alguma questão relacionada à parte médica, imperícia, imprudência, negligência, né, atendimentos inadequados. Então, a pessoa que comete a violência, ela pode ser enquadrada em outros crimes, em outros, bom, não, porque não são só crimes, né, uhum. mas acaba sendo enquadrada em outras inadequações que ela acabou cometendo em relação à assistência obstétrica, mas não existe uma lei específica falando, né, com o nome, por exemplo, Lei Maria da Penha, a gente sabe exatamente do que se trata. Não existe uma lei, por exemplo, que a gente tem essa proposta na Reúne, que é a Lei Aline Pimentel, tá? Então tem o nome até, né? Uhum. Que não temos a Lei Aline Pimentel ainda para que a gente já saiba do que a gente está falando, né? E por que a Lei Aline Pimentel? Porque a Aline Pimentel foi um caso no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e o Brasil foi denunciado em esfera internacional pelo que aconteceu com essa mulher. Era uma mulher pobre do Rio de Janeiro que ela peregrinou por várias maternidades para conseguir atendimento, né, e não tinha vaga, ou não está na hora ainda, vai embora para casa, e isso e aquilo, até que quando ela consegue mesmo de fato o atendimento, já era tarde demais e ela morre nesse atendimento, né, uma morte materna que poderia ter sido evitável, e o Brasil foi condenado internacionalmente em relação a esse caso, e hoje em dia, inclusive, o que era antigamente a Rede Cegonha, que era um programa governamental para melhoria de atendimento obstétrico no Brasil, né, ele durou até a época do governo Bolsonaro, e o grupo do Bolsonaro extinguiu a Rede Cegonha, por achar que não era importante melhorar a assistência obstétrica, e aí quando voltou o novo governo agora, eles voltaram com o programa com outro nome, que agora é o nome Rede Aline, que é da Aline Pimentel, né? Ah, Então, muito muito possivelmente, não provavelmente, mas muito possivelmente haverá uma lei no futuro com esse nome, por exemplo, Lei Aline Pimentel, justamente para conseguir nomear o que é violência obstétrica. Mas junto disso também, a Reúna, no momento agora, o grande mote da Reúna, que tem 31 anos, que já conseguimos muitas coisas, desde a lei do acompanhante em 2005, bem como vários outros ganhos que a gente teve legislativos, a próxima etapa agora se chama reforma obstétrica, que é a gente conseguir reformar o sistema obstétrico como um todo, e o carro-chefe da reforma obstétrica é o Estatuto da Gestante, que é algo paralelo, semelhante ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde haverão várias regras a serem seguidas em relação à gestação. E não uhum. existe isso, né? Quando a gente fala isso, você fala, nossa, mas não existe ainda um Estatuto da Gestante, né? Muita gente fala, não existe. Então, a próxima meta é essa, é ter o Estatuto da Gestante, anexo a isso a Lei Aline Pimentel, e com isso a gente conseguir fazer a reforma obstétrica no Brasil. Esse é só tudo isso que a gente quer. É só, é bem pouca coisa, né? É bem interessante, né? Importante também para o Brasil, né? Porque eu acredito que isso vai causar um impacto muito grande, né, no nosso país. Não só Interessante. no nosso país, mas em todos os que o nosso país também dá exemplo. Na América Latina como um todo, porque os outros países da América Latina também. Nenhum deles tem nenhuma legislação parecida com essa. Tem um país pequeno, que é El Salvador,
que teve uma mudança política grande, que inclusive recentemente saiu até um filme, e eu estou até com o caderninho do filme aqui, que é esse aqui, que chama Todos Nascemos, que é um Uhum. filme sobre a política de El Salvador, com a mudança das regras obstétricas lá, que veio do governo federal deles, para daí conseguir mudar drasticamente todas as regras. Foi uma reforma obstétrica que foi feita lá de fato, né? Mas Uhum. aqui no Brasil está longe, longe não, a gente está caminhando, mas na América Latina como um todo está longe. Então a ideia é que a gente consiga espelhar para que outras, pelo menos os países que são amigos, irmãos aqui, que todos eles consigam também ter esses avanços, né? Ah, interessante. É, com certeza. Eu acredito que vai sim, vai dar tudo certo aí e refletir em outros países, né? Porque Nós estamos falando de eu acho um que é um. bilhão de pessoas aí, nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas, considerando a América do Sul, América Latina e América do Norte, que também faz parte ali, né, desse lado esquerdo do mapa, aqui tem 1 bilhão de pessoas que moram aqui, né? Então vai ser um puta do impacto, né? Com É. certeza. E, Braulio, ahn, voltando para o assunto do autoconhecimento, existe alguma outra ação ou movimento que você viu que você precisava trazer para sua vida para você se alinhar mais com o seu propósito, ou alguma coisa nesse sentido? Melhora a pergunta enquanto eu vou pensando na resposta. Não, assim, porque assim, eu hoje, não sei se você chegou a ver, mas eu mudei bastante coisa na minha empresa. Bastante coisa assim, hoje a minha agência já não é mais Maia Digital, hoje é Ethereum, é outro nome, e eu tô indo Então para. não sabia, isso eu estou sabendo agora. Então é uma coisa que eu mudei recentemente, né? Então eu estou anunciando para os meus clientes aos poucos, né? Então, Sim. para alguns ainda é Maia Digital, para outros eu já estou falando, não, não é mais Maia Digital, é Ethereum. Então, assim, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento muito grande, para poder entender qual que é a minha verdadeira missão e que é um pouco mais expansivo do que eu imaginava, sabe? Então eu tive que passar por alguns processos de autoconhecimento, tanto terapia quanto muitas meditações, conexões e tudo mais, para eu poder me alinhar com o meu propósito mais ainda, sabe? Então Uhum. eu não tive só um tipo de abordagem ali. Passei por constelação familiar, terapia multidimensional, pessoas que trouxeram recados para mim, né? Que eu quero dizer assim, às vezes eu vou ali num lugar onde as pessoas podem trazer esses insights para mim. Enfim, mais coisas nesse sentido. Se teve algum tipo de experiência que realmente te trouxe mais alinhamento com o seu propósito e com a sua vida, sabe? Sim, agora eu entendi bem a pergunta. Eu já passei por alguns consultórios diferentes, né, em termos de eu ir lá e montar um consultório com nomes diferentes, inclusive. Estou até olhando aqui ver se eu tinha um antigo, eu tinha tinha umas folhas antigas que eu, sabe quando você manda imprimir um monte de folha, bloco, não serve para nada, depois você guarda e vai usando de rascunho, né? Então eu tinha esse aqui, ó, que era de um consultório antigo meu, e ficava escrito lá Doutor Braulio, né? Uhum. E aí tinha as atividades que eu fazia aqui, gestação de alto risco, videolaparoscopia, ultrassom, colposcopia e tal. Isso aqui foi um consultório que eu tive em 2007, e depois eu tive que ir mudando, né? O que eu enxergava naquela época como que era legal, talvez, né? É usar a palavra doutor antes do nome, né? Como algo que para mim era até um orgulho na época, né? Ou mesmo usar jaleco. Eu me lembro que na época da minha formatura a gente teve que tirar umas fotos lá com jaleco e gravata, né? Essa parte eu já não gostava, a gravata eu nunca gostei, não tem jeito. Mas usar jaleco eu gostava, né? Ser chamado de doutor. E com o tempo eu fui sentindo que nada disso fazia sentido para mim, porque o jaleco ele desaproximava você da pessoa, né? Assim como uma palavra antes do nome não dizia quem eu era, né? Então, quando eu comecei a ser chamado por alguns pacientes de Braulio, eu me senti melhor. Falei, nossa, não tem que ter esse doutor aí. Aí, com o tempo, eu fui mudando isso. Daí, hoje, nos meus impressos todos, tu não tem mais esse DR na frente, é sempre Braulio direto, porque eu sou uma pessoa, né? Não tenho doutorado para ser chamado de doutor, então se alguém quiser falar, Braulio Zorzella, vírgula, médico, beleza, porque é o que eu sou, né? Mas o fulano Braulio Zorzella eu não sou, né? Eu não sinto isso. Então, isso eu lembro que foi uma mudança bem de virada de chave para mim, assim como abandonar o jaleco também como é,
como um símbolo ali, um símbolo de poder do médico sobre um paciente, né? Sendo que, na verdade, a gente está para ajudar essa pessoa e não para determinar o que essa pessoa vai fazer, né? Que é a grande inversão que tem na medicina do século XXI, que é quando o médico, novamente, ele volta às raízes do que já foi algum dia, onde quem é o protagonista do atendimento é a pessoa que está sendo atendida, não o médico de fato, né? Uhum. Porque ele está ali para ajudar aquela pessoa. Então, eu me desafastei completamente, não só eu, como uma grande parcela dos médicos todos, né, que segue essa linha, que não utiliza esses artifícios, que vai montando o médico como uma figurinha personagem, né, o jaleco, a gravata, o estetoscópio pendurado no pescoço, e por aí vai, né. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de usar adereços, tipo brinco, anéis, essas coisas, no hospital nunca podia, e tudo bem, dentro do centro cirúrgico faz parte, porque é questão de bactérias e tal, mas isso aqui são as 3 alianças com meus 3 filhos, inclusive, meus 3 cachorros, né? Cada um é um cachorro meu, né? Tem gente que pergunta se eu sou descendente cigano. Eu falo, não, não tem nada a ver com cigano, tem a ver com meus cachorros, né? E eu lembro que brinco eu queria pôr desde a infância e meu pai, ele não achava legal, tá? E quando eu fiz 18 anos, que fui lá, fiz 18 anos, coloquei um brinco, nunca mais tirei na vida. Por que que eu uso? Sei lá, porque eu olho no espelho e gosto de ter um brinco na minha orelha. Ponto. Não sei qual que é o motivo, eu só sei que eu gosto. E essas questões todas sempre foram tabus lá no passado, assim, não deixavam. Eu lembro que eu trabalhava no hospital que era Santa Casa, que tinha uma freira, que toda vez que eu chegava lá, ela olhava e falava, tem que tirar o brinco aí. Puta, eu ia lá tirar o brinco, porque médico não podia usar brinco, né? Hoje em Aham. dia mudou bem, assim, né? Até mesmo questão de tatuagem, eu não tenho tatuagem nenhuma, mas sempre foi essa questão, a pessoa não pode ter tatuagem, senão não é bem vista no trabalho, né? Então, hoje em dia mudou bastante. Mas eu fui sentindo que foi tendo essa mudança, sim, desse panorama, desse médico que foi criado para mim lá atrás, que era o médico que usava branco, que usava jaleco, que usava gravata, que tinha que ser todo enquadrado dentro de um personagem, para um médico que é uma pessoa normal, que tem a sua vida normal, que está com a sua casa em mudança, com as caixas tudo empilhadas, que não é o caso que tem os meus cachorros, que tem, o Adriano conhece também minha ONG de resgate de cachorros, que é a Grata Pata, que a gente resgata cachorros de rua aqui em São Paulo, que tem a minha banda de rock, que toco, que gosto de tocar, e eu sou uma pessoa ali que também sou médico, que também atendo as pessoas que eu estou atendendo. Mas para eu chegar nessa desconstrução de eu ser a mesma pessoa que eu era, demorou um tempo, porque me ensinaram, socialmente falando, e dentro da faculdade, que esse médico está dentro de um personagem, né? Então, essa saída desse personagem foi algo que foi sendo gradual com o tempo, mas acho que a virada de chave mesmo foi essa tirada do DR da frente do nome e o jaleco sendo jogado fora. Inclusive, na minha peça de teatro, não sei se você assistiu ela. Não, não Você sabe cheguei que a... eu tenho a peça porque eu já falei para você, né? Mas você não assistiu. E eu nem vou convidar as pessoas a assistirem porque ela não está liberada na internet, né? Aham. Mas ela está gravada, tal, tá escondidinha lá no YouTube. Eu utilizo ela nos cursos e eu utilizo ela de várias formas. E na peça de teatro, que eu conto a história do parto, né? Da história da humanidade do parto, de quando a mulher paria sozinha, depois vem a época das parteiras, depois a época dos médicos, depois a época hospitalar e até chegar nos dias de hoje com a mulher pegando de volta a rédea dos partos, né, para ela. E eu sou um personagem da peça, como médico, que tem um jaleco na hora lá, e tem a hora que eu jogo o jaleco fora, na peça, né, e aí, que é até nessa hora que entra a música do Cazuza. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu sou mais um cara, mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, e o tempo não para, tanto que ontem, 11 de setembro, o tempo não parou e deu a volta, e a sociedade mostrou que o bem sempre vence o mal, e uma pessoa que promoveu tantas mortes na época da pandemia finalmente vai ser presa, que foi o ex-presidente, e estou muito feliz com isso tudo, porque eu acredito que o bem vence o mal. Então, tudo isso foi desconstrução, jogar o jaleco fora, foi desconstrução de mesmo
politicamente, eu sempre saber qual era o meu caminho, me posicionar politicamente, e todo mundo sabe minha posição política. Minha posição política é sempre buscando equilíbrio, e para eu buscar o equilíbrio, eu tenho que olhar para pessoas que procuram um equilíbrio. Agora, pessoas que estão numa extrema, que vão, como foi o caso desse ex-presidente que está sendo preso, vou ser sempre contrário a isso, né? Então, eu acho que tudo isso, né? Acho que tudo isso vai fazendo a gente se conhecer, se entender e saber quem a gente é, por que que a gente nasceu, qual a nossa missão, né? Que bichinho que é esse aqui que eu sou nesse planeta aqui, né? Aham. Braulio passou pela jornada do herói aí, praticamente. Legal, Braulio, muito bom, legal demais ouvir sua história, assim, eu acho que é muito bacana compartilhar isso, porque as pessoas se conectam mais ainda com você, né, quando você conta a sua história, enfim. E, cara, obrigado mesmo por compartilhar isso, eu acho muito bacana. E aqui, ó, rolou uma perguntinha que eu acho que é interessante. P. Alexandra, como podemos ver a peça, Braulio? Então, a peça tem duas formas de ver a peça. Uma é quando a gente faz algumas exibições, tanto online quanto presencial aqui em São Paulo, para discutir sobre ela, tal. Ela tem uma hora certinha, a gente passa ela, discute sobre ela. Então, de vez em quando eu anuncio no Instagram isso. A outra é quando a pessoa participa de algum dos cursos que a gente faz, toda vez a pessoa ganha a peça. Aham. Então, os cursos de doulas que a gente fez, elas ganharam a peça, né? Os cursos de gestantes, e em breve a gente está com novidades aí. Essa semana a gente teve algumas reuniões do Conexão Origem, está com algumas novidades de coisas que a gente vai fazer, tanto voltado para doulas, quanto para outros profissionais, principalmente médicos, e também para gestantes. A gente vai muito provavelmente reativar o PP Gestantes, que é o Uhum. Planejando Parto para Gestantes, e aí a pessoa tem acesso à peça. É uma peça que, para quem está perguntando, ela está gravada na íntegra, bonitona, câmera boa, luz boa, áudio bom, então ela está bem boa para assistir. Legal. Ela falou aqui que é de Portugal, né? Se eu não me engano, o Pepe Doulas também teve pessoas que entraram, pessoas de fora, né? Que entraram no Pepe Doulas, né? Tem. Alexandre, tem a Stephanie, inclusive, que é uma das monitoras nossas. Uma não, no momento é a monitora nossa que tem no PP Doulas, ela mora em Lisboa. Então são coisas que a gente faz online, que é possível fazer sim. Se você é especialista em saúde materna e obstetrícia Portugal, adorava ver sim. Legal. Uma coisa até que houve um possível convite aí, mas não, nada se alinhou que seria para ir para Portugal, de fato, para apresentar lá essa peça. Me fizeram esse convite, mas a gente não organizou logística para isso. Mas quem sabe pode dar certo, né? Com certeza, pode ser interessante. E, Braulio, a gente já está quase uma horinha aí conversando sobre toda a sua trajetória aí, experiências e tudo mais. Cara, para a gente fechar, você tem algum insight que você gostaria de compartilhar? Ou algum tipo de recado para as pessoas que estão vendo agora, online, ao vivo, e para quem vai depois ver gravado? Sim. A minha dica é procure sobre o seu nascimento. Começa perguntando se você nasceu de parto normal ou de cesárea. Uhum. Daí vai desdobrando outras questões. Tenta entender como é que foi aquele seu início ali, como é que você foi recebida, como é que foi a chegada nessa família, se era uma chegada esperada ou não, né? Porque essas questões vão importar muito em quem você é hoje, né? Muitas vezes você está procurando alguma resposta em algo que você está procurando no presente, mas essa resposta está lá no passado. E se você conseguir tirar isso da frente, você vai desbloquear uma parte importante do seu potencial. Então, sugiro isso, que as pessoas busquem sobre o seu nascimento. Aí uma sugestão até, o amigo meu, Adriano Calhau, que ele tem um mapa do nascimento aqui no Instagram. Segue o Legal. Adriano Calhau, o mapa do nascimento, que ele faz, inclusive, uma terapia. O dele não é terapia, ele faz uma coisa mais racional de encontrar quais são os problemas que o nascimento refletiram para o resto da vida, né? Então, essa é a minha dica do momento. Bacana, com certeza eu vou procurar, cara. Eu nunca tinha experimentado esse tipo de terapia. E eu só ouvi falar agora, conversando com você mesmo, te conhecendo mais, né? Essa é uma das frentes que eu ainda não experimentei. E com certeza eu vou atrás. Porque assim, assim como o seu propósito, tudo isso que você mencionou aqui na live, o meu propósito também está relacionado com essa parte espiritual, né?
Engraçado que uma última consulta que eu tive, né, com uma amiga, ela falou assim, meu, a sua alma procura por isso. Olha o nome dos seus negócios. Cosmicamente, Etéreo, Linces, que é um outro projeto que eu tenho que é mais voltado para esporte, né? Mas Lince é tipo um animal de poder, né? Então ela falou assim, meu, você está muito conectado com isso. Que além da transformação digital, né, que eu causo através da minha agência, tem essa parte espiritual também. Então, dentro da Etéreo é o que eu estou começando a conectar, né, isso. Fora que a Cosmicamente ela é completamente digital, né? Tanto que eu uso muito inteligência artificial para poder executar algumas coisas que eu faço, senão eu não ia conseguir fazer metade do que eu faria, né? Se não fosse IA. Bom, então é isso, cara. Eu sou muito grato pelo seu tempo aqui com a gente, pela experiência que você compartilhou, Braulio. É muito importante isso para mim e também para as pessoas que vão assistir. Eu sou grato demais por você também estar realizando seu propósito através dessa live que a gente fez aqui. Cara, gratidão imensa por você estar aqui. Eu que agradeço, obrigado, obrigado por todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu, gente. Eu agradeço demais vocês também. A presença de todo mundo aqui, estando com a gente online, também é muito importante para causar um engajamento legal aí para gente, né? E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Então a gente vai ficando por aqui. E eu vou deixar a live gravada, tá? Em colaboração com o perfil do Cosmicamente. Também, se o Braulio aceitar o convite, vai ficar lá gravado no perfil dele também, tá? Gente, gratidão imensa e ótimo final de semana aí para vocês, hein? Valeu demais. Valeu, Valeu, obrigado. Braulio. Até mais. Tchau.